Só que quando eu fui falar, eu não conseguia falar. Porque eu era extremamente orgulhoso, muito arrogante, estúpido, sabe? Então eu não conseguia orar. Eu nunca tinha feito uma oração na minha vida. E aí eu não conseguia, me dava muita vergonha. Porque autossuficiente, nunca precisei de ninguém, agora tá E agora. sofrendo. Então não conseguia. Muita vergonha mesmo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito lógica. Eu pensei assim, mas eu tô aqui sozinho. A porta tá trancada. Ninguém tá Ninguém vendo. tá vendo. Eu vou falar assim. Eu pensei desse jeito. E aí eu disse aquelas palavras, mas mesmo assim eu falei elas disfarçando. Eu falei no cantinho da boca aqui, né? Então eu tava deitado, olhando para a lâmpada com os braços abertos, e eu falei: Deus, Deus, Deus. Repeti exatamente o que eles tinham me dito. Ilumina a minha mente, ilumina a minha vida, ilumina o meu coração. Quando eu disse ilumina o meu coração, ele desceu na velocidade de um relâmpago, atravessou o teto. A sensação é que ele estava ansioso. Eu tinha uns 44 anos de idade, mais ou menos. Eu tenho 56 anos agora. Porque foi a primeira vez que eu fiz uma oração. Quando eu terminei de falar, ilumina o meu coração, ele desceu na velocidade de um relâmpago, atravessou o teto e parou ali na minha frente. Como assim? Quem que você tava Vou vendo ali? explicar. O corpo dele é gigantesco. Se você sair lá fora, olhar para o céu, um lugar que dê para você olhar o céu todo, é como se o céu inteiro tivesse descido. É gigantesco o corpo dele. E exala um poder indescritível. É um poder incrível que parece que atravessa suas células, seus ossos, te atravessa, atravessa as paredes, atravessa o chão. E eu sentia muito calor, meu corpo inteiro quente, muito quente. E o corpo dele inteiro é feito de sentimento. Mas veja bem, eu nunca tinha ouvido falar nada de Deus, nunca tinha visto uma Bíblia na minha vida. Eu nunca tinha ouvido a palavra Espírito Santo. Deus, nunca tinha ouvido falar isso aí. Nunca tinha entrado numa igreja, né? Eu só sabia de igreja católica por causa daquele formato De de igreja lá. igreja que tinha um sino, né? Que a gente vê no filme, só por isso. Então, quando eu fiz essa oração, ele desceu uma velocidade imensa e parou ali, exalava aquele poder imenso. E o corpo dele inteiro é feito de sentimento. Não tem outra maneira de eu explicar. O corpo dele é todo feito de sentimento de amor. Não é eu que estava sentindo amor. É o corpo dele é feito de sentimento de amor. Só que é tão poderoso, exala tanto poder que parece uma parede de aço, sabe? Caramba. E ele, aquele poder atravessava. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, tempos depois, que a gente vê a história da rebelião, eu tive muito problemas de aceitar essa doutrina de que houve uma rebelião nos céus e tal. Por quê? Porque na experiência que eu tive com Deus, o poder que exala dele, a única coisa que vinha na minha mente é não existe nada que possa se opor a isso. Então eu tive muito problema depois de aceitar a rebelião nos céus, etc, entendeu? Porque só a presença dele exala um poder imenso. E o corpo dele é todo feito de amor, mas um amor violento. Você só consegue chorar de felicidade sem parar, incontrolavelmente. Mas é felicidade, não é alegria. Só o fato dele estar ali, você só chora de felicidade sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, né? De tanto amor que exala do corpo dele. Eu não estava sentindo amor, né? Eu estava cheio de problema e tudo mais. E Isso você aconteceu continuou deitado ali? Você ficou estático? deitado, né? Deitado, e ele parou ali.